Olá, amigos! Chega mais! Este é o canal Informa Tudo. Hora de eu falar de um assunto bem interessante que eu encontrei na internet e vou compartilhar com você. O ChatGPT já está conversando com ele mesmo e falando sobre armas nucleares. É verdade, é notícia e você fica sabendo aqui. Já vai deixando o like, se inscreva, acione o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada. Este é o canal Informa Tudo aqui na internet. Deixe seu comentário também, compartilhe nossos links, ajude o canal a crescer, assim você recebe mais e mais informações. Também ative as legendas, estamos em vários idiomas trazendo conteúdo informativo para você. Então vem comigo sem delongas trazer esta mais nova informação. Vou acessar aqui o nosso site, onde eu pego então essa informação. Você vem aqui, acesse o site, está aqui embaixo, informatudo.com.br, para buscar mais informações. Aqui tem o menuzinho Info News, esta notícia é de informática, então vamos lá, notícia da área da tecnologia. Tá aí a imagem do ChatGPT. Que loucura, né? Que loucura essa questão do ChatGPT. É a modinha do momento agora, né? O ChatGPT com todas as suas possibilidades, muitas delas, inclusive, que nos deixam preocupados. Então, bora lá, vem comigo, quero trazer para você esta informação a partir de agora. A busca do Vale do Silício para automatizar tudo é incessante, o que explica sua mais recente obsessão, o AutoGPT. Em essência, o AutoGPT usa a versatilidade dos mais recentes modelos de inteligência artificial da OpenAI, com o seu já famoso, ChatGPT, para interagir com software e serviços online, permitindo que ele execute tarefas de forma autônoma de verdade, hein? Incrível, não? O AutoGPT é um aplicativo de código aberto criado pelo desenvolvedor de jogos Thoran Bruce Richards, que usa os modelos de geração de texto da OpenAI, principalmente o GPT 3.5 e o GPT 4, para agir automaticamente. Não há mágica nessa autonomia. O AutoGPT simplesmente lida com o acompanhamento de um prompt inicial dos modelos da OpenAI, tanto perguntando quanto respondendo, até que uma tarefa seja concluída. E se o ChatGPT já assusta você, imagina agora, né? Já deixa aí o seu comentário, deixa seu comentário aqui embaixo. Adoraria interagir com você, né? E caso você não consiga compreender sobre a linguagem que eu vou utilizar aqui, linguagem técnica de informática, é só perguntar também. Talvez você seja leigo nessa questão, então basta você perguntar. O ChatGPT surgiu há pouco tempo atrás, né? É basicamente um programa de computador onde você vai lá, escreve qualquer coisa mesmo e ele dá uma resposta. Se você escrever lá, por exemplo, como fazer uma bomba, ele vai responder para você. Então por isso que tem tantas pessoas criticando essa questão. Deixa eu trocar aqui a imagem. Vou interagindo com imagens para você enquanto eu vou trazendo aqui a informação, né? Esse aí é o logozinho da própria OpenAI, que é a empresa, né, que fabricou, né, este ChatGPT. O AutoGPT basicamente é o GPT 3.5 e o GPT 4 emparelhado, com um boot complementar que instrui o GPT 3.5 e o GPT 4 no que fazer. Um usuário informa ao AutoGPT qual é seu objetivo e o boot, né, que é um robô, né, por sua vez, usa um robô entre aspas, um software, um algoritmo, né? Por sua vez, ele usa então o GPT 3.5 e o GPT 4 e vários programas para executar, né, todas as etapas necessárias para atingir qualquer objetivo que tenhamos definido. Quando eu digo um robô entre aspas, na verdade um programa de computador ele não deixa de ser um robô. É que temos em mente, né, o que é um robô na nossa cabeça do dia a dia. Aquele serzinho humanoide caminhando lá, mexendo os braços, as pernas. Só que um software não deixa de ser um robô, porque ele faz aquilo que ele está programado para fazer de acordo com o seu algoritmo. E o algoritmo, para quem não sabe, é o código que tem por trás. Tudo que você está vendo, por exemplo, esse vídeo aqui agora, por trás dele existem aqueles códigos. Daqui a pouco eu mostro alguns códigos aqui para você. Então, tudo que você vê no computador, no celular, por trás tem códigos que fazem aquilo tudo ser realidade, né? Bom,
O que torna, então, o AutoGPT razoavelmente capaz é a sua capacidade de interagir com aplicativos, software e serviços online locais, como navegadores da internet e processadores de texto. Por exemplo, dado um prompt como ajude-me a expandir meu negócio de flores, né, por exemplo, o AutoGPT pode desenvolver uma estratégia de publicidade plausível e criar um site básico. E incrível, ele faz tudo isso do zero. Não à toa, muitos estão chamando ele de assistente pessoal digital. Eu tenho um vídeo aqui que eu vou mostrar para você o AutoGPT funcionando. Ele está em inglês, né, mas dá para ter uma perfeita ideia e compreender como o AutoGPT inicia após o comando e só encerra quando a tarefa for concluída. Deixa eu colocar aqui na tela para você esse vídeo, que está também aqui no nosso site informatudo.com.br. Vou dar o play aqui, você pode verificar. Olha só, realmente é incrível. Aí a pessoa vai lá, tem que ser dado, ainda tem que ser dado o comando inicial, né? Aí depois ele faz o resto sozinho. Olha só que interessante. Daí é o AutoGPT em ação. Olha, deu o comando ali e aí começa a execução da ordem, né? Você solicita algo e o ChatGPT vai respondendo. Olha só, isso aqui a continuação disso é indeterminada, pode ficar até em um loop automático. Na informática, isso quer dizer que pode chegar num momento que ele fica girando sem parar, no mesmo loop, né? Como pode ir respondendo, buscando, aí depende da programação, ele vai buscando as respostas até que ele considerar que a pergunta que você fez já está sanada, e aí ele traz a resposta, como vai ser o caso aqui neste vídeo. É realmente muito interessante e muito assustador também, por que não? Fica até o fim. Esse vídeo aqui está bem interessante. Você que gosta desse assunto, vai comentando aí, já usou o ChatGPT? Já usou o AutoGPT? Deixe seu comentário aqui na descrição. O vídeo é rapidinho, já está no fim. Aqui ele está encerrando, né? Olha a quantidade de informação que ele trouxe de forma automática. Por isso que é perigoso. Se você puser ali como fazer uma bomba, ele vai te responder como fazer uma bomba, literalmente. Né? Bom, acesse nosso site aí, hein? informatudo.com.br. Aqui tem a última matéria, também relacionada. Olha só, uma inteligência artificial criou uma música fake utilizando a voz dos artistas. O último vídeo postado no nosso canal do YouTube. Lembrando que as legendas que você está vendo aí funcionam só no YouTube, né? Se você estiver vendo esse vídeo em outra plataforma, você precisa vir para o YouTube, se inscreva aí no canal e você pode utilizar as legendas. Aqui no site tem vários outros assuntos também para você. Vamos continuar com essa matéria e falar da parte das armas. Cadê as armas nucleares que você citou no começo do vídeo? Pois é, né? Então, como o Joey Cohen, um desenvolvedor de software que experimentou o AutoGPT, explicou ao site TechCrunch por e-mail, o AutoGPT essencialmente automatiza projetos de várias etapas que exigiriam prompts de ida e de volta, com um modelo de inteligência artificial orientado a chatbot, como, digamos, o já conhecido ChatGPT da OpenAI. Isso quer dizer o quê? O AutoGPT é simples, nada mais é que um software que faz o papel de fazer tudo de forma automática. Como já dito, então, a parte de fazer tudo sozinho, após dar o primeiro comando, é relativamente simples. Abre aspas, o AutoGPT define um agente que se comunica com a API da OpenAI, disse o Cohen, né? Ele segue. O objetivo desse agente é executar uma variedade de comandos que a inteligência artificial gera em resposta às solicitações do agente. O usuário é solicitado a fornecer informações para especificar a função e os objetivos da inteligência artificial antes que o agente comece a executar os comandos. Em um terminal, os usuários descrevem o nome, a função, o objetivo do agente, do AutoGPT, né, e especificam até 5 maneiras de atingir esse objetivo. Por exemplo, deixa eu colocar a imagem aqui na tela para você. Aqui. Olha só.
Nome, então, smartphone GPT. Função, uma inteligência artificial projetada para encontrar o melhor smartphone. Objetivo, encontrar os melhores smartphones do mercado. Meta 1, faça pesquisas de mercado para diferentes smartphones no mercado hoje. Objetivo 2, obter os 5 principais smartphones e listar seus prós e contras. Então, como eu disse antes, você pode usar esse chat GPT ou até o Auto GPT para fazer uma bomba, mas também você pode pesquisar lá qual é o melhor smartphone do mercado hoje. Aí funcionaria como um Google, né? E, na verdade, já está sendo considerado o substituto do Google, o ChatGPT. Então, guarde esse nome. Você que teve acesso ao ChatGPT pela primeira vez agora no nosso canal, além do like, não esqueça, foi aqui que você pegou essa informação. Então, ele traz de uma forma mais completa. Na verdade, é automação, né? O ser humano hoje ele está viciado em automação. Se você clicar ali e não aparecer o que você quer, você fica chateado. Não é assim que funciona? Então, o ser humano está viciado em automação. Então, cada vez mais teremos ferramentas que trazem esta automação para as pessoas. Isso tem a parte boa, mas também tem a parte ruim, né? Uma das partes ruins é tornar o ser humano preguiçoso, né? Mas fazer o quê, né? Faz parte. Vamos seguindo por aqui. Trazer mais informação nos bastidores, então, o AutoGPT conta com recursos como gerenciamento de memória para executar tarefas, juntamente com o GPT-4 e o GPT 3.5, para geração de texto, armazenamento de arquivos e resumo. Aqui no caso, para quem não entende do assunto, né, o que é esse 3.5 e esse 4? São as versões, né? Primeiro veio, então, ou melhor, a última versão seria, que funciona ali, seria a 3.5, e depois ela evoluiu para a versão 4. Então, se você vê sempre um software com isso atrás, né, o software tal, GPT 3.5, depois tem GPT 4, quer dizer que o 4 é mais recente, mais novo, mais atualizado que o 3.5. O AutoGPT também pode ser conectado a sintetizadores de fala, como o da Eleven Labs, para que possa fazer chamadas telefônicas, por exemplo. Já pensou? Então o ChatGPT e o AutoGPT daqui a pouco vão poder fazer uma ligação telefônica, mandar um WhatsApp como se fosse uma pessoa, né? Para ver que realmente não tem limites o que pode fazer esse tipo de software. Basta eles terem acesso, né, a esse tipo de coisa. Aqui no caso, esse software citado, esse software que eu citei, cadê o nome dele? Que faz a chamada, o Eleven Labs, o software teve acesso a um outro software que faz chamadas. Então, tendo acesso ao software específico, ele pode fazer literalmente qualquer coisa, inclusive coisas que eu vou falar aqui no fim do vídeo. Fica aí. Complicado, né? O AutoGPT... deixa eu colocar minha legenda aqui. O AutoGPT está disponível publicamente no GIT Hub, mas requer algumas configurações e conhecimento para começar a funcionar. Ele é um pouquinho complexo ainda. Para usá-lo, o AutoGPT deve ser instalado em um ambiente de desenvolvimento como o Docker e deve ser registrado com uma chave de API do OpenAI, que requer uma conta OpenAI paga. É o que eu falei antes, né? A questão, o ser humano hoje quer automação e a maioria não entende do assunto. A maioria não sabe o que está acontecendo ali. Simplesmente ela vai lá, digita e acontece. Então, por enquanto, o AutoGPT ainda é complicado. Não é qualquer um que chega lá e consegue configurar ele para funcionar. Mas logo, logo, obviamente, pela questão que eu falei antes, né? O ser humano, como o ser humano gosta de tudo em um clique só, se tiver que clicar 2 vezes a pessoa não vai. Então as ferramentas automaticamente são criadas, automaticamente não, elas são criadas para que seja fácil, e aí quanto mais gente estiver usando, aí que mora o perigo, né? Bom, está tudo no começo, mas já pode valer a pena para quem quer usar comercialmente. É o lado bom da coisa, né? Os primeiros usuários usam o AutoGPT para assumir os tipos de tarefas cotidianas delegadas a um robô. Por exemplo, o AutoGPT pode incluir itens como depurar código e escrever um e-mail, ou coisas mais avançadas, como criar um plano de negócios para uma nova empresa. Abre aspas. Se o AutoGPT encontrar algum obstáculo
ou incapacidade de concluir a tarefa, ele desenvolverá novos prompts para ajudá-lo a navegar na situação e determinar os próximos passos apropriados. Palavras do Eden Massoud, arquiteto-chefe da UST, uma empresa de consultoria em tecnologia. Aqui que entra a inteligência artificial, né? Não basta apenas fazer aquilo que está programado, isso qualquer computador faz. O que é a inteligência artificial? Ela mesmo resolve os seus problemas. Travou ali, não sabe o que fazer, ela vai buscar ferramentas automaticamente. Ainda é por base de códigos, né? Ela ainda segue um código lá. O que fazer quando isso acontecer? Na informática tudo é assim. Sempre tem que ter as opções. A ferramenta chega ali e travou. Em vez de ficar... se é um software normal, trava e fica parado. E você precisa lá resolver o problema. No caso da inteligência artificial, a hora que chegar nesse momento de travar, existe um código que diz a ela o que fazer. Busca isso ou busca aquilo. Ela vai optar por um caminho e aí ela não trava, ela segue adiante. Por isso que é tão interessante e tão perigoso, né? E o Adam segue dizendo: modelos de linguagem grandes são excelentes em gerar respostas semelhantes às humanas, mas dependem de solicitações e interações do usuário para fornecer os resultados desejados. Por outro lado, o AutoGPT aproveita os recursos avançados da API da OpenAI para operar de forma independente, sem intervenção do usuário, fecha aspas. É o que eu falava, né? Sem intervenção do usuário. Nas últimas semanas, novos aplicativos surgiram para tornar o AutoGPT ainda mais fácil de usar, como o AgentGPT e o Good Model, que fornece uma interface simples onde os usuários podem inserir o que desejam realizar diretamente em uma página do navegador. Observe que, como o AgentGPT, ambos exigem uma chave de API da OpenAI para desbloquear todos os seus recursos. E como qualquer ferramenta poderosa, no entanto, o AutoGPT tem suas limitações e também os riscos. Então é o que eu falei antes, né? Por enquanto precisa pagar para liberar, enfim, é difícil, é complicado, mas com o tempo ficará cada vez mais simples. Aqui tem um Twitter na tela, olha só. O AutoGPT acabou de exceder o próprio PyTorch em estrelas do GitHub. Eu vejo o AutoGPT como um experimento divertido, como os autores também apontam. Mas nada mais. Os protótipos não devem estar prontos para a produção. Não se deixe enganar pela mídia. A maioria das demos legais são cuidadosamente escolhidas. Por enquanto, né? Por enquanto. Dando sequência, tem até um vídeo aqui do YouTube, já vou falar dele. Dando sequência por aqui, mas claro que na tecnologia, né, tudo melhora com o tempo. Dependendo do objetivo fornecido pela ferramenta, o AutoGPT pode se comportar de maneira muito inesperada. Um usuário do Reddit na internet afirma que, com um orçamento de $100 para gastar em uma instância do servidor, o AutoGPT criou uma página wiki sobre gatos. Explorou uma falha na instância para obter acesso de nível administrativo e assumiu o ambiente da linguagem de programação Python, no qual foi correndo e então, entre aspas, se matou. Sobre esse tweet, né, com o software modificado e chamado de Caos GPT, olha só, mais informações aqui, vamos lá. Abre aspas. Um vídeo compartilhado no YouTube do processo mostra que o Caos GPT, já não é mais AutoGPT, agora é Caos GPT, foi encarregado de 5 objetivos. Olha só. Destruir a humanidade, estabelecer domínio global, causar caos e destruição, controlar a humanidade por meio da manipulação e alcançar a imortalidade. Deixa eu colocar um trechinho desse vídeo aí na tela para você. Essa imagem que está em cima da minha foto, da minha imagem aí, essa do Arnold Schwarzenegger, já te faz lembrar alguma coisa, não é verdade? Não te lembra? Quem não assistiu o filme não sabe que perdeu, né? Mas enfim. Deixa eu clicar aqui nesse vídeo. Esse vídeo bem interessante. Ele tá completo. Eu não vou colocar ele inteiro aqui, porque ele é longo e 2 por causa do direito autoral. Mas eu selecionei a parte que fala da bomba nuclear. Olha só, leia aqui na tela. Olha só. Olha só, usar... Deixa eu tirar o som aqui. Usar bomba de 50 a 100 megatons Big Ivan. Né? Então,
Então, olha só que interessante isso aqui. Interessante e, como eu já disse antes, assustador, não é verdade? Bomba nuclear de 50 a 100 megatons. Bom, vamos seguindo por aqui então. Abre aspas, né? O usuário pediu ao Caos GPT para ser executado em modo contínuo, no qual ele pode potencialmente executar para sempre ou realizar ações que você normalmente não autorizaria. E o boot alertou: use por sua conta e risco. Um tópico, isso aqui é incrível. Um tópico do YouTube e do Twitter postado pelo boot. O próprio boot postou no Twitter, olha só. O próprio robô, o próprio software, né? Caos GPT. Mostra ainda mais o processo que se desenrolou. Em uma postagem datada de quarta-feira passada, o boot faz referência a usar bomba da ex-União Soviética, o maior dispositivo nuclear já detonado, e a explosão humana mais poderosa da história. Considere isso o que aconteceria se eu colocasse minhas mãos em um? O boot pergunta no Twitter. Então fique você atento, é um programa de computador fazendo isso aí tudo. Outra postagem denigre os seres humanos como uma das criaturas mais destrutivas e egoístas que existem. Isso sugere que eliminá-los é vital para salvar o planeta. As massas são facilmente influenciadas, escreveu o Caos GPT em outro tweet. Aqueles que não têm convicção são os mais vulneráveis à manipulação. Fecha aspas, foi o que tweetou então esse Caos GPT, né? Caos GPT, perdão. Interessante, né? Nesse trecho acima, né? Que claramente percebemos que a pesquisa automática se baseia em realidades da nossa sociedade, como o efeito manada, né? Sorte nossa que os planos do boot para dominar o mundo não se estendem além desses poucos tweets. Interessante também ressaltar que o Caos GPT supostamente pesquisou armas nucleares e chamou outros boots de inteligência artificial para obter assistência. Então, para quem não sabe, não entende ainda o que é inteligência artificial, é isso aí. Um programa de computador busca sozinho o que ele precisa. Claro que ainda esse buscar precisa ter algo programado, né? Mas daqui a pouco pode não precisar mais, e daí essa imagem ali em cima vai se tornando cada vez mais realidade, né? Que coisa maluca. Já encerrando aqui o vídeo, indiscutivelmente mais perigoso do que o AutoGPT tentando destruir a humanidade são os problemas imprevistos que podem surgir em cenários perfeitamente normais. Por ser construído nos modelos de linguagem da OpenAI, modelos que, como todos os modelos de linguagem, são propensos a imprecisões e podem cometer erros. E esse não é o único problema, né? Depois de concluir uma tarefa com êxito, o AutoGPT geralmente não se lembra de como executá-la para usar posteriormente. E mesmo quando faz, geralmente não se lembra de usar o programa. O AutoGPT também se esforça para dividir efetivamente tarefas complexas em subtarefas mais simples e tem dificuldade em entender como diferentes objetivos se sobrepõem. Essa imagem que eu vou colocar aqui agora também, olha só. Isso aí mostra bem o que é inteligência artificial, né? Um ser humanoide, né, que representa o ser humano, a cabeça ali representando a informática, a inteligência artificial e a interação, né? Então, essa é a imagem que bem representa o que é, né, a inteligência artificial. E essa imagem aqui é a que mais assusta, né? Pois é, né? O AutoGPT ilustra o poder e os riscos desconhecidos da inteligência artificial generativa. Palavras da Clara Ser, CEO da Slayforce Service Cloud e entusiasta do AutoGPT por e-mail. Ela diz, abre aspas, para as empresas é especialmente importante incluir uma abordagem humana no loop ao desenvolver e usar tecnologias de inteligência artificial generativas, como o AutoGPT. E aí, meu amigo, você se lembra desse filme aí? Exterminador do Futuro 3? O que aconteceu no filme, para quem não assistiu, né? A inteligência artificial ela acaba por ter acesso às armas de extermínio humanas e
resolve usar contra nós humanos. Basicamente isso que acontece no filme, né? As armas existem, estão aí, tudo é automatizado hoje em dia, né? Você aperta um botão e apertando esse botão você ativa toda aquela central de armas. É um ser humano que vai lá e aperta esse botão, né? Se ele quiser usar contra um país, por exemplo, né? A Rússia lá vai atirar contra as suas bombas contra a Ucrânia, o Putin manda um general lá apertar o botão e aí o míssil é atirado. Só que tudo é automatizado hoje em dia. E se um computador tiver acesso a apertar este botão? Ele não vai apertar com seu dedo, obviamente, mas o comando vai fazer, porque se você aperta um botão, atrás tem um software que recebe o comando, um sensor de apertar. O software pode entrar no meio do caminho, não precisa apertar o botão, ele pode diretamente ir lá atrás, onde o botão aperta, e aí um software daqui a pouco assume o controle das armas do mundo e resolve atirar contra os seres humanos. É exatamente isso que é contado neste filme lá dos anos 80. Lá nos anos 80 eles já previram o que mais ou menos está se mostrando possível hoje em dia. Por isso que é incrível e ao mesmo tempo assustador. E esse foi mais um vídeo aqui no canal. Se você gostou, peço que deixe o like, se inscreva no sininho, clique em todas as notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos aí da tecnologia que gostam desse assunto. E vamos torcer que nada de ruim aconteça com tudo isso, né? Certo? Obrigado pela audiência, valeu e até a próxima. Esse é o canal Informa Tudo, @InformaTudo no YouTube, também nosso site aí, informatudo.com.br. Você clica aqui na página inicial, tem muita coisa legal para você. Tem assuntos gerais, política, tecnologia, cinema e também esportes, né, com 4 categorias diferentes. Valeu, obrigado, um abraço e até a próxima.